O único som na sala de reuniões era o arranhar de uma caneta Montblanc contra papel legal nítido. Grant Sterling observou a mulher com quem ele tinha sido casado por 5 anos assinar fora seus direitos à sua fortuna. Ele olhou para seu casaco de cachemira gasto e as botas arranhadas que ela usava, sentindo uma mistura de pena e alívio. Ele pensou que estava descartando um fardo, uma mulher simples e quieta, que não conseguia acompanhar sua estrela em ascensão no mercado imobiliário implacável de Manhattan. Ele pensou que ela estava partindo com nada além das roupas em suas costas. Ele não tinha ideia de que a caneta que ela estava segurando custava mais do que sua empresa inteira. A sala de conferências no 40º andar da Torre Hearst oferecia uma vista panorâmica do Central Park, atualmente empoeirado no cinza sombrio do final de novembro. Por dentro, a atmosfera estava ainda mais fria. Grant Sterling sentou-se à cabeceira da mesa de mogno, flanqueado por sua equipe jurídica. Ele checou seu Rolex Submariner pela terceira vez em 5 minutos. Ele tinha uma reserva no Linardin às 11h p.m. com Tiffany e ele não queria se atrasar. Esta reunião era para ser uma formalidade. No entanto, ele sentiu uma coceira irritante de culpa que ele rapidamente suprimiu. Em frente a ele sentava Genevieve. Ela parecia pequena na cadeira de couro superdimensionada. Seu cabelo loiro estava puxado para trás em um coque baixo bagunçado, e ela não usava maquiagem. Ela estava olhando para o documento à sua frente, o acordo de separação Sterling Harrow. Grant, seu advogado principal, Adrian Payne, limpou a garganta, quebrando o silêncio. Os termos são exatamente como discutimos. Já que não havia acordo pré-nupcial, o Sr. Sterling está sendo incrivelmente generoso. Ele está oferecendo um pagamento único de soma fixa de $50 mil para ajudá-la a se estabelecer, e você reterá seu veículo pessoal. Grant inclinou-se para a frente, apertando as mãos. Ele usou sua voz mais próxima, aquela que ele usava para intimidar corretores juniores. Jen, olhe para mim. Genevieve olhou para cima. Seus olhos azuis eram ilegíveis. Eles não estavam lacrimejantes, o que o surpreendeu. Ele esperava lágrimas. Ele esperava súplicas. Eu sei que isso é difícil, Grant disse, alisando sua gravata de seda. Mas ambos sabemos que este casamento não tem funcionado. Meu mundo é rápido, é exigente. E, francamente, você sempre foi mais feliz em segundo plano, Tiffany. Ele pausou, percebendo que não deveria mencionar o nome dela. Mas ele era muito arrogante para se importar. Meus parceiros sentem que preciso de um cônjuge que possa navegar pela temporada social. Este dinheiro é uma lousa limpa para você. Você pode voltar para Ohio ou onde quer que tenha dito que se sentia mais em casa. Abra uma pequena padaria. Seja feliz. Ele realmente acreditava que era o herói desta história. Ele tinha tirado Genevieve da obscuridade 5 anos atrás. Ele a conheceu em uma biblioteca onde ela estava sendo voluntária. Ela era quieta, despretensiosa e não tinha família de que falar. Ele gostava que ela fosse uma tela em branco. Mas agora Grant estava fechando negócios em 8 dígitos. Ele precisava de um cavalo de exibição, não de uma bibliotecária voluntária. Genevieve olhou para o cheque sentado na mesa. $50 mil. O apartamento em seu nome está livre? Genevieve perguntou suavemente. Sua voz estava firme, faltando o tremor que ele antecipou. Tudo está em meu nome, Jen. Grant suspirou, sua paciência afinando. O loft do Tribeca, a casa de campo dos Hampton, o portfólio. Você não trouxe nada para este casamento, e estou deixando você ir embora com 50 mil. Apenas assine os papéis para que possamos parar de fingir. Genevieve pegou a caneta. Era uma caneta tinteiro pesada de laca preta que ela havia tirado de sua própria bolsa. Grant franziu a testa. Ele não a reconheceu. Parecia antiga. Você está certo, Grant. Ela disse. Eu não pertenço ao seu mundo. Ela assinou o seu nome. Genevieve Harrow. Ela não assinou Sterling.
Ela largou o nome dele instantaneamente, como se fosse um casaco que nunca tinha servido bem. Obrigado, Jen, Grant disse, levantando-se e abotoando seu paletó. Ele deslizou o cheque pela mesa em direção a ela. Pegue, Genevieve se levantou. Ela pegou o cheque, olhou para ele por um segundo e então o rasgou lentamente ao meio. O som do papel sendo rasgado era violentamente alto no quarto silencioso. Adrian Payne ofegou. Senhora Sterling, eu a aconselho. É senhorita Harrow, ela o corrigiu, sua voz subitamente afiada, cortando o ar como um cortador de diamantes. Ela jogou os pedaços rasgados do cheque na mesa de mogno. Não preciso do seu dinheiro, Grant. Guarde-o. Você vai precisar dele para as taxas legais quando seus investidores descobrirem as violações de zoneamento no projeto Hudson Yards. Grant congelou. Seu sangue gelou. O que você disse? A questão de zoneamento do Hudson Yard era um segredo enterrado. Apenas ele e seu parceiro silencioso sabiam sobre os cantos cortados. Genevieve jogou sua bolsa de couro maltratada sobre o ombro. Por um segundo fugaz, sua postura mudou. A postura curvada tinha desaparecido. Ela ficou alta, seu queixo erguido com uma elegância que fez o terno caro que Grant estava vestindo parecer um disfarce. Adeus, Grant, ela disse. Espero que Tiffany goste da casa dos Hampton. Idealmente, ela deveria checar a fundação. Está apodrecendo de dentro para fora. Ela se virou e saiu pelas portas de vidro sem olhar para trás. Brand ficou lá, atordoado. Ela está blefando, ele murmurou para seu advogado, embora seu coração estivesse martelando contra suas costelas. Ela me ouviu em uma ligação telefônica ou algo assim. Ela não é ninguém. Ela é literalmente ninguém. Adrian Payne olhou para o cheque rasgado. Ela apenas se afastou de $50 mil como se fosse fiapo de bolso, Grant. Ninguém faz isso a menos que estejam loucos. Eles têm uma rede de segurança que perdemos. Ela não tem rede de segurança, Grant retrucou. Ela faz compras em lojas de segunda mão. Ela recorta cupons. Eu verifiquei o histórico dela eu mesmo. Ela é uma órfã do Centro-Oeste. Mas enquanto Grant olhava para as portas de vidro onde sua esposa tinha acabado de desaparecer, ele não conseguia afastar o súbito sentimento aterrorizante de que a mulher com quem ele tinha dormido ao lado por 5 anos era uma estranha. 3 meses tinham se passado desde que o divórcio foi finalizado. Grant Sterling estava parado na varanda de sua cobertura em Tribeca, segurando um copo de Macallan 18. As luzes da cidade brilhavam abaixo dele, mas pela primeira vez em anos, a vista não o fazia sentir como um rei. Isso o faria se sentir exposto. Por dentro, Tiffany estava rindo alto de algo na televisão. Ela era linda, inegavelmente, uma ex-modelo de passarela com pernas por dias e uma risada que estilhaçava vidro. Mas ela era exaustiva. Amor, Tiffany gritou da sala de estar. O cartão de crédito foi recusado no Bergdorf's hoje. Você precisa consertar isso. Foi tão embaraçoso. Grant esfregou as têmporas. Eu te disse, Tiff, é um erro bancário. Vou ligar para eles de manhã. Não era um erro bancário. A liquidez dos imóveis Sterling estava secando. Desde que Genevieve partiu, as coisas tinham sido estranhamente difíceis. Negócios que geralmente navegavam bem estavam ficando presos na burocracia. Permissões estavam sendo negadas. Investidores de dinheiro antigo que costumavam atender suas chamadas estavam subitamente indisponíveis. Ele voltou para dentro, olhando ao redor da sala de estar. Tiffany tinha redecorado. Se foram as aconchegantes poltronas vintage que Genevieve tinha encontrado em mercados de pulgas, peças que Grant sempre odiou, mas secretamente achava confortáveis. No lugar delas estavam sofás italianos brancos e austeros que pareciam equipamentos médicos. Você encontrou meus abotoaduras azuis? Grant perguntou. Aquelas com um encruste de safira. Tiffany não olhou para cima do seu telefone. Não sei, amor. Pergunte à empregada. Ah, espere. A empregada pediu demissão ontem. Ela disse que a casa tem energia ruim.
Grunt fez uma careta. Ele foi para o armário do quarto principal. Era uma bagunça. Genevieve costumava organizar seu guarda-roupa por cor e estação. Ela costumava garantir que sua lavagem a seco fosse feita antes mesmo que ele notasse uma mancha. Ele percebeu com um choque de raiva quanto trabalho invisível ela tinha realizado. Ele sentou-se na beira da cama e abriu a gaveta debaixo da mesa de cabeceira. Estava vazia. Genevieve tinha esvaziado seu lado completamente. Espere, não completamente. Enfiado no canto traseiro da gaveta estava um pequeno livro preto de veludo. Parecia um diário. Grant estendeu a mão e o puxou para fora. Ele nunca tinha visto isso antes. Ele o abriu. Não era um diário. Era um livro-razão, mas não um livro-razão de dinheiro. Um livro-razão de nomes e datas. 12 de janeiro ligou. Tio Silas aprovou o empréstimo para a aquisição de Brooklyn de Grant. Disse a ele para mantê-lo anônimo. 4 de março falou com o conselho da cidade a respeito das reclamações de ruído no projeto da Quinta Avenida de Grant. Suavizou isso. 10 de julho transferiu fundos para a empresa de fachada Orion Holdings para cobrir a perda de Grant no investimento volátil em cripto. Ele pensa que o mercado se recuperou. As mãos de Grant começaram a tremer. Orion Holdings. Esse era o grupo de investidores anjo que tinha salvado sua empresa da falência 2 anos atrás. Ele nunca tinha conhecido o investidor principal. Tudo foi feito através de intermediários. Ele virou para a parte de trás do livro. Havia uma foto enfiada na encadernação. Era uma fotografia antiga em preto e branco de uma propriedade enorme. Uma mansão que parecia Versalhes transplantada para a costa americana. Parado em frente à fonte, estava um homem de aparência severa em um terno dos anos 1950 segurando a mão de uma menina. Grant virou a foto. Em uma caligrafia elegante e desbotada, lia-se pai e eu. A propriedade Harrow, Newport, 1998. Grant deixou o livro cair. Arrow, ele sussurrou. O nome arranhava o fundo de sua mente. Ele pegou seu telefone e digitou família Harrow Newport no Google. Os resultados da pesquisa inundaram a tela instantaneamente. A dinastia Harrow, os bilionários mais quietos da América, dinheiro antigo versus dinheiro novo. O império de trilhões de dólares da família Harrow. A Harris desaparecida, Genevieve Harrow, neta do industrial Cornelius Harrow, afastou-se da vida pública 5 anos atrás. Grant sentiu como se o chão tivesse se dissolvido. O artigo na tela tinha uma foto de uma jovem socialite em um baile de debutantes. Ela estava usando diamantes que cegariam uma pessoa normal. Seu cabelo estava arrumado, sua maquiagem estava impecável. Mas os olhos, aqueles olhos azuis penetrantes e inteligentes, eram inconfundíveis. Era Genevieve, sua esposa quieta, de recorte de cupons, não era uma órfã do Centro-Oeste. Ela era a única para uma das maiores fortunas privadas no hemisfério ocidental. Amor, Tiffany apareceu na porta segurando um copo de champanhe. Por que você parece que viu um fantasma? Grant olhou para Tiffany, para sua beleza superficial, sua natureza exigente, sua completa falta de substância. Então ele olhou para o livro-razão que provava todo o seu sucesso. Toda a sua carreira tinha sido secretamente financiada e protegida pela mulher que ele tinha acabado de jogar fora por $50 mil. Eu tenho que ir. Grant gaguejou. Ele pegou seu casaco. Ir? Ir para onde? São 10 p.m. Tiffany guinchou. Eu tenho que encontrá-la, Grant disse, sua voz subindo para um pânico. Eu tenho que encontrar Genevieve. Ele saiu correndo da cobertura, deixando a porta escancarada. Mas enquanto o elevador descia, uma percepção de afundamento o atingiu. Ele não sabia onde ela estava. Ele não sabia mais o número de telefone dela. O antigo estava desconectado. Ele não sabia quem eram os amigos dela porque ele nunca se incomodou em perguntar. Ele era um homem que tinha dormido em uma cama de ouro, reclamando que o colchão era muito duro.
Por 2 semanas, Grant ficou obcecado. Ele contratou investigadores particulares, mas todos voltaram com o mesmo resultado. Nada. Era como se Genevieve Harrow tivesse evaporado. Os investigadores disseram a ele que pessoas com dinheiro Harrow não são encontradas a menos que queiram ser encontradas. Eles têm recursos que fazem as agências governamentais parecerem amadoras. O negócio de Grant estava em queda livre. Sem a mão invisível de Genevieve suavizando seus erros e injetando capital silenciosamente, as rachaduras em seu império imobiliário estavam se alargando. O banco chamou um empréstimo enorme. O negócio de Kensington falhou completamente. Ele precisava de uma tábua de salvação. Essa tábua de salvação apareceu na forma de um envelope pesado de cor creme que chegou em sua mesa em uma manhã de terça-feira. Era um convite para o gala de caridade Vanguard, no Museu Metropolitano de Arte. Era o evento mais exclusivo do ano. Os ingressos custavam $50.000 por prato, e geralmente você não podia comprar sua entrada. Você tinha que ser convidado. Grant estava tentando conseguir um convite por anos para fazer networking com as baleias da indústria. Ele o rasgou. O Sr. Grant Sterling é cordialmente convidado para a inauguração da nova presidente da Fundação Harrow. Grant olhou para o cartão. Era isso. Esta era a sua chance, Mom. Ela estaria lá. Ele passou os próximos 3 dias se preparando. Ele comprou um novo smoking sob medida. Ele ensaiou o que diria. Ele pediria desculpas. Ele diria a ela que era um tolo. Ele imploraria. Ele se convenceu de que ela ainda o amava afinal. Ela o tinha ajudado secretamente por anos. Isso tinha que ser amor, certo? Na noite do gala, as escadas do Met estavam repletas de paparazzi. Flashes estouraram como tempestades de raios. Grant chegou sozinho. Ele tinha terminado com Tiffany na noite em que encontrou o livro Razão. Ele precisava mostrar a Genevieve que estava falando sério. Ele subiu o tapete vermelho, seu coração batendo forte. Ele entrou no grande salão, que tinha sido transformado em um país das maravilhas de inverno de rosas brancas e lustres de cristal. A sala estava cheia dos titãs da indústria, magnatas da tecnologia, realeza, barões do petróleo. Grant sentiu-se pequeno. Senhoras e senhores, uma voz ecoou pelos alto-falantes. Por favor, recebam a anfitriã da noite e a nova chefe da Harrow Global Enterprise, senhorita Genevieve Harrow. A multidão ficou em silêncio, então irrompeu em aplausos polidos. No topo da grande escadaria, ela apareceu. Grant parou de respirar. Se foi o coque bagunçado, se foi o cardigan. Genevieve estava drapeada em um vestido verde esmeralda feito sob medida que se agarrava à sua silhueta como metal líquido. Em volta de seu pescoço estava a estrela Harrow, um colar de diamante amarelo que se dizia valer $40 milhões. Seu cabelo era uma onda em cascata de ouro e sua postura era régia, imponente, aterrorizante. Ela não parecia a mulher que lhe fazia torrada de manhã. Ela parecia uma rainha inspecionando seus súditos. Ela começou a descer as escadas, flanqueada por 2 seguranças que pareciam ter sido esculpidos em granito. Grant abriu caminho através da multidão. Ele tinha que chegar ao pé da escada. Ele tinha que pegar o olho dela. Jen, ele gritou, esquecendo o decoro do evento. Jen! Algumas cabeças se viraram, olhando para ele com desdém. Grant não se importou. Ele alcançou a corda de veludo na base da escada assim que ela alcançou o fundo. Ela parou. Ela virou a cabeça lentamente. Seus olhos azuis fixaram-se nos dele. Grant sorriu, um sorriso desesperado e suplicante. Jen, sou eu. Sinto muito. Eu sei de tudo. Eu sei sobre o livro Razão. Por favor, precisamos conversar. Ele esperava que ela amolecesse. Ele esperava o olhar familiar de adoração que ela costumava lhe dar. Em vez disso, Genevieve inclinou a cabeça ligeiramente, como se estivesse examinando um inseto curioso. Sinto muito, ela disse, sua voz amplificada pela acústica do salão, nítida e fria. Nós nos conhecemos. A humilhação foi instantânea. As pessoas ao redor deles riram.
Jen, não jogue jogos. Grant sibilou, inclinando-se sobre a corda. Eu sou seu marido. Eu era. Eu sei quem você é agora. Genevieve sinalizou para um dos guardas. Ela não parecia zangada. Ela parecia entediada. Parece haver um erro, ela disse ao guarda alto o suficiente para os investidores bilionários próximos. Holmes Grant estava tentando impressionar por anos ouvirem. Bufa, este homem está invadindo. Acredito que ele é o corretor de imóveis que recentemente deu calote no projeto Hudson Yards. Por favor, escolte-o para fora antes que ele se envergonhe mais. O queixo de Grant caiu. Que? Não, eu não dei calote. Eu, o segurança, um homem do tamanho de uma máquina de venda automática, agarrou Grant pelo braço. Vamos, senhor. Tire suas mãos de mim, Grant gritou, causando uma cena. Ela é minha esposa. Ela está fazendo isso para me punir. Genevieve virou as costas para ele. Ela caminhou em direção a um grupo de dignitários, instantaneamente mudando para francês fluente enquanto cumprimentava o embaixador. Enquanto Grant era arrastado para trás em direção à saída, lutando e gritando, ele viu um homem se aproximar de Genevieve. Um homem alto e bonito com cabelo sal e pimenta. Julian Thorne, o CEO da Blackwood Capital, o maior concorrente de Grant. Julian colocou uma mão na parte inferior das costas de Genevieve e sussurrou algo que a fez rir. Uma risada gutural genuína que Grant não ouvia há anos. Grant foi jogado para fora pela porta lateral do museu para o pavimento frio da Quinta Avenida. Ele se levantou, sacudindo seu smoking, tremendo de raiva e choque. Ela tinha acabado de destruir sua reputação na frente de toda a elite de Nova York em menos de 30 segundos. Mas a pior parte não era a humilhação. A pior parte era que ele sabia que ela estava apenas começando. Enquanto ele estava ali, seu telefone vibrou. Uma notificação do aplicativo Wall Street Journal. Notícias de última hora. Harrow Global Enterprise anuncia a aquisição hostil das dívidas da Sterling Real Estate. CEO Grant Sterling a ser investigado por fraude. Grant olhou para o telefone e depois de volta para o Museu Brilhante. A guerra não tinha apenas começado. Ele já tinha perdido. Na manhã seguinte, o sol nasceu sobre Manhattan, mas para Grant Sterling era o começo de um eclipse total. Ele sentou-se em seu escritório de canto na Sterling Real Estate, mas a sala parecia um túmulo. Caixas estavam empilhadas por toda parte. O aviso de execução hipotecária estava colado na porta de vidro. Seus funcionários, pessoas que o tinham brindado em festas de Natal, pessoas que ele tinha orientado, estavam passando por seu escritório sem fazer contato visual, apressadamente arrumando suas próprias mesas. Sr. Sterling, Grant olhou para cima. Era sua secretária, Linda. Ela tinha lágrimas nos olhos. Eles estão aqui. Ela sussurrou. 3 auditores do banco marcharam, seguidos por uma equipe de advogados vestindo ternos cor de carvão, que custavam mais do que o carro de Grant. Liderando-os estava uma mulher com um corte bob afiado como navalha e óculos que pareciam proteção ocular. Sr. Sterling, a mulher disse, batendo uma pasta grossa em sua mesa de mogno. Eu sou Evelyn Couch, representando o novo acionista majoritário de suas obrigações de dívida. A partir das 8 AM desta manhã, a Harrow Global Enterprise exerceu seu direito de chamar os empréstimos. Você não pode fazer isso, Grant disse, sua voz. Ele não tinha dormido. Eu tenho 30 dias para reestruturar. Está no contrato. Cláusula 4, seção B. Evelyn recitou sem olhar para o papel. Se a classificação de crédito do mutuário cair abaixo de B-, o credor pode exigir reembolso imediato ou a classificação caiu para status de lixo da noite para o dia, depois que as alegações de fraude e de zoneamento vazaram. Ela se inclinou, sua voz caindo para um sussurro. Você não é mais dono deste prédio, Grant. Você não é dono da empresa. A segurança o escoltará para fora em 10 minutos. Leve seus efeitos pessoais apenas. Se você tocar em um computador,
Teremos você preso por espionagem corporativa. Grant tropeçou para fora do prédio que ele tinha construído. Ele ficou na calçada, segurando uma única caixa de papelão contendo uma foto emoldurada de si mesmo, sorrindo, arrogante e um grampeador. Ele chamou um táxi. Ele precisava ir para casa. Ele precisava se reagrupar. Ele ainda tinha a cobertura em Tribeca. Ele ainda tinha Tiffany. Eles poderiam vender as joias, a arte. Eles poderiam se mudar para a Europa, recomeçar. Ele destrancou a porta da cobertura e congelou. Parecia que um furacão tinha atingido. As gavetas foram puxadas e viradas. O closet estava despojado. O cofre na parede atrás da pintura estava escancarado e vazio. O dinheiro, as barras de ouro de emergência, os relógios sumiram. Tiffany! Grant chamou, o pânico subindo em sua garganta. Ele correu para o quarto. Na cama, preso ao travesseiro com um de seus próprios prendedores de gravata, estava um bilhete escrito em papel timbrado da Sterling Real Estate. Grant, não se incomode em me procurar. Estou nas Cayman. Obrigado pela viagem divertida, mas eu não faço pobre. Além disso, você deveria saber que eu nunca estive grávida. Isso foi apenas para fazer você assinar o contrato de aluguel da casa dos Hampton em meu nome. Boa sorte com a ex-esposa. Ela parecia assustadora. T. Grant sentou-se na beira da cama. Ele riu. Era um som seco e rouco. Ele tinha trocado um diamante por um pedaço de vidro. Ele tinha trocado uma mulher que silenciosamente consertava seus erros por uma mulher que o tinha roubado às cegas no momento em que a água ficou agitada. Seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Grant respondeu. Sr. Sterling, uma voz profunda disse. Este é Carter Bennett, CEO da Blackwood Capital. Grant enrijeceu. Bennett era seu rival mais feroz. Que você quer, Carter? Você quer se vangloriar? Você venceu. Eu estou arruinado. Não estou ligando para me vangloriar, Grant. Bennett disse, sua voz suave e terrivelmente calma. Estou ligando para agradecer. Você vê aquela garota Tiffany? Ela não era apenas uma garimpeira de ouro. Ela estava na minha folha de pagamento. Grant sentiu o sangue escorrer de seu rosto. O quê? Eu a enviei para você 2 anos atrás. Bennett continuou. O trabalho dela era distraí-lo, fazê-lo desleixado, fazê-lo gastar dinheiro que você não tinha e alienar a única pessoa que o protegia. Sua esposa. Nós sabíamos que enquanto Genevieve Harrow estivesse em seu canto, você era intocável. Tivemos que separá-lo do rebanho para derrubá-lo. Bennett riu. Foi mais fácil do que eu pensei. Você estava tão ansioso para se sentir grande, Grant, que se fez pequeno. Aproveite a fila do desemprego. A linha ficou morta. Grant deixou o telefone cair. Ele rachou contra o piso de madeira. Ele estava sozinho em um apartamento vazio que ele não possuía mais. Percebendo que sua vida inteira nos últimos 2 anos tinha sido um show de marionetes orquestrado por seus inimigos, e ele tinha sido quem cortou seus próprios fios por uma semana. Grant dormiu em seu carro. Ele tinha acesso a praticamente 0 dinheiro. Suas contas estavam congeladas pendente à investigação de fraude. Ele tomou banho em uma academia 24 horas. Ele tinha uma carta restante para jogar. Ele sabia onde Genevieve estava hospedada. A propriedade Harrow nos Hamptons não era apenas uma casa. Era uma fortaleza nos penhascos com vista para o Atlântico. Era para onde ela ia quando precisava pensar. Grant dirigiu seu Mercedes alugado, que estava provavelmente há dias de ser retomado pela estrada costeira sinuosa. Estava chovendo, um aguaceiro torrencial que combinava com seu humor. Ele parou nos portões de ferro maciços. Ele esperava ser rejeitado, mas quando ele apertou o botão do interfone, o portão clicou e lentamente se abriu. Ela estava esperando por ele. Ele dirigiu pela longa entrada de cascalho ladeada por carvalhos centenários. A casa se erguia à frente,
Uma mansão de estilo neogótico com luzes brilhando calorosamente nas janelas. Grant saiu, encharcado instantaneamente pela chuva. Um mordomo abriu a porta da frente antes mesmo que ele batesse. A senhorita Harrow está na biblioteca, o mordomo disse, seu rosto impassível. Ela pediu que você deixe seu casaco aqui. Grant caminhou pelo foyer de mármore. Ele viu arte nas paredes que pertencia a museus, Monets autênticos, um Vermeer. Ele percebeu com uma sensação doentia que Genevieve tinha vivido em seu apartamento moderno, apertado com gravuras da IKEA na parede, e nunca disse uma palavra. Ela tinha diminuído sua própria luz para que ele não se sentisse ofuscado. Ele entrou na biblioteca. Uma lareira estava crepitando na lareira. Genevieve sentou-se em uma cadeira de encosto de asas lendo um livro. Ela usava um suéter creme simples e jeans, parecendo mais com a mulher que ele casou do que com o titã que ele viu no gala. Você está péssimo, Grant, ela disse sem olhar para cima. Eu perdi tudo, Grant disse, sua voz tremendo. Ele estava no meio da sala, pingando água no tapete persa. Tiffany, ela era uma planta, Carter Bennett a enviou. Eu sei, Genevieve disse suavemente. Ela fechou seu livro e finalmente olhou para ele. Eu sabia no dia em que você a conheceu. Eu mandei fazer uma verificação de antecedentes nela. Eu tentei te dizer, lembra? Eu te disse que ela era perigosa. Você me disse que eu era ciumenta e insegura. Grant estremeceu. Ele lembrou daquela discussão. Ele tinha chamado Genevieve de patética. Por que você não me parou? Grant perguntou, o desespero rastejando em sua voz. Se você é uma bilionária, se você tem todo este poder, por que você não pagou as dívidas? Por que você me deixou assinar os papéis do divórcio? Você poderia ter me salvado. Genevieve se levantou. O ar na sala pareceu mudar de pressão. Eu te salvei, Grant. Todos os dias por 5 anos, ela disse, sua voz subindo. Quem você pensa que conseguiu as permissões aprovadas para a Torre Skyline? Quem você pensa que convenceu a EPA a ignorar o problema de drenagem no Brooklyn? Eu fiz ligações. Eu solicitei favores que eu estava guardando desde que tinha 18 anos. Ela caminhou em direção a ele, seus olhos em chamas. Mas você não queria um parceiro, Grant. Você queria um fã. Você queria alguém para aplaudir você. E quando eu parei de aplaudir e comecei a pedir para você ter cuidado, você me substituiu por alguém que aplaudiria mais alto. Eu era um tolo. Grant caiu de joelhos. Era uma visão patética, mas ele não tinha mais orgulho. Eu posso consertar isso, Jen. Por favor, eu ainda te amo. Podemos recomeçar. Com sua ajuda, eu posso reconstruir os imóveis Sterling. Podemos destruir Bennett. Podemos ser um casal poderoso. Genevieve olhou para ele. Sua expressão não era mais de raiva. Era apenas tristeza. Você ainda não entende, ela sussurrou. Eu não me importo com o império imobiliário. Eu não me importo em destruir Bennett. Eu não me importo com o dinheiro. Ela caminhou até uma mesa e pegou uma pasta. Ela jogou-a no chão na frente dele. Abra-o. Grant abriu a pasta. Era um relatório médico datado de 6 meses atrás. Paciente. Genevieve Harrow Sterling. Diagnóstico: câncer de ovário em estágio inicial. Status: remissão após tratamento experimental. Grant olhou para as palavras. Você estava doente. Eu estava morrendo, Grant. Ela disse, uma lágrima finalmente escapando de seu olho. 6 meses atrás, eu estava indo a consultas de quimioterapia enquanto você estava trabalhando até tarde com Tiffany. Eu usava aquele cardigan superdimensionado porque eu tinha perdido 15 libras e eu não queria que você se preocupasse. Eu tentei te dizer na noite em que eu ia te contar a verdade sobre minha saúde e minha família. Você voltou para casa e pediu o divórcio. Grant sentiu como se tivesse sido socado no estômago. Ele lembrou daquela noite em que ela parecia pálida. Ele tinha dito a ela que ela precisava colocar algum esforço porque ela parecia esgotada. Eu percebi então, Genevieve disse, limpando seu rosto,
Que se você não podia me amar quando eu era apenas Genevieve, a bibliotecária, você certamente não merecia conhecer Genevieve Harrow. Então eu assinei os papéis. Eu te deixei ir. Eu me concentrei em salvar minha própria vida. Sinto muito. Grant soluçou, sua cabeça em suas mãos. Eu não sabia. A ignorância não é uma desculpa quando você escolhe não olhar, Genevieve disse friamente. Você escolheu não me ver. O que acontece agora? Grant perguntou, olhando para cima. Você vai me destruir? Não, Grant, Genevieve disse. Eu não vou te destruir. Você fez isso sozinho. Eu só vou terminar o que você começou. Ela apertou um botão em sua mesa. O mordomo reapareceu. Por favor, escolte o Sr. Sterling para fora e dê a ele o envelope na mesa do corredor. Grant foi conduzido para fora da mansão. A chuva tinha parado. O ar da noite estava frio. O mordomo entregou-lhe um envelope manila grosso. Grant caminhou até seu carro e o abriu sob a luz da cúpula. Dentro estavam duas coisas. O primeiro era uma escritura. Escritura de uma pequena casa em ruínas em Ohio. A própria casa em que Grant tinha crescido, que ele tinha vendido anos atrás para financiar sua primeira startup. Ele sempre se arrependeu de vender sua casa de infância. O segundo era uma carta. Grant, eu comprei a casa de seus pais 3 anos atrás quando ela entrou em execução hipotecária. Eu aguardei para você. Está paga. Está em seu nome. Você tem 2 escolhas. Escolha A. Você pode vender a casa. Ela vale cerca de $150 mil. Você pode pegar esse dinheiro, voltar para Nova York, tentar jogar o jogo novamente. Mas saiba disto, eu sou dona de sua dívida agora. Se você pisar no mercado imobiliário de Nova York novamente, eu o esmagarei. Não porque eu te odeio, mas porque você é um passivo. Escolha B, você pode ir para Ohio, morar na casa, conseguir um emprego normal, aprender a ser uma pessoa novamente, aprender a cortar sua própria grama, aprender a fazer café, descobrir quem é Grant quando ele não está tentando ser um Sterling. A escolha é sua, mas esta é a última coisa que eu jamais lhe darei. Adeus, Grant. Jen Grant sentou-se no assento do motorista por um longo tempo. Ele olhou para o GPS em seu telefone. Destino, Nova York. Destino, Canton, Ohio. Ele pensou nas luzes da cidade, na pressa, no poder. Ele pensou em Carter Bennett rindo dele. Ele pensou em Tiffany roubando seus relógios. Então ele olhou para a escritura. Ele lembrou do cheiro da cozinha de sua mãe naquela casa em Ohio. Ele lembrou de uma época em que ele era feliz com nada além de uma bicicleta e um gibi. Ele ligou o carro. Ele digitou o endereço. Canton, Ohio. Enquanto ele se afastava da propriedade Harrow, ele olhou no espelho retrovisor. Ele viu uma silhueta na janela da mansão, observando-o ir. Ele não acenou. Ele não merecia. Dentro da mansão, Genevieve observou as luzes traseiras desaparecerem. Ela sentiu um peso levantar de seu peito. Está feito, senhora, o mordomo perguntou. Está feito, Genevieve disse. Ela se afastou da janela. E a aquisição da Blackwood Capital? O mordomo perguntou. Genevieve sorriu, um sorriso frio e afiado. Inicie-o, ela disse. Carter Bennett pensa que ele me usou para destruir Grant. Ele não percebe que eu usei Grant para expor as práticas antiéticas de Carter. Bennett é o próximo. Ninguém toca no que era meu e sai impune. Grant pensou que a história era sobre ele. Ele nunca percebeu que ele era apenas um pornô em um jogo de xadrez muito maior jogado por gigantes. A viagem para Ohio levou 9 horas, mas para Grant Sterling pareceu cruzar um tipo diferente de distância, a lacuna entre quem ele pensava ser e quem ele realmente era. Ele puxou seu Mercedes alugado, agora incrustado em sal de estrada e lama, para a entrada de 412 Maple Street em Canton. O motor engasgou e morreu. Um fim adequado para a jornada.
O carro seria retomado em 3 dias quando o rastreador GPS alertasse a concessionária de sua localização. Grant não se importou. Ele saiu para o vento cortante. A casa, sua casa de infância, parecia menor do que ele se lembrava. O revestimento amarelo, ele lembrou de 1995, era agora um cinza descascando e doentio. A varanda cedeu perigosamente para a esquerda. O quintal era uma selva de ervas daninhas mortas e lama congelada. Era uma ruína, assim como ele. Grant subiu os degraus rangentes e destrancou a porta com a chave do envelope. O ar lá dentro estava abafado, cheirando a poeira e memórias abandonadas. A casa estava vazia, exceto por algumas peças de mobiliário deixadas por inquilinos anteriores, um colchão manchado no canto, uma mesa quebrada. Ele sentou-se no chão, seu caro terno italiano arruinando na poeira. Ele não tinha aquecimento, nem eletricidade, nem internet, apenas o silêncio de uma cidade da qual ele tinha passado a vida inteira tentando escapar. Pelas 3 primeiras noites, Grant Sterling, o homem que uma vez deu gorjeta com notas de $100 adormecidas, apenas por abrir uma porta, dormiu em seu casaco, tremendo, comendo barras de proteína que ele tinha encontrado no porta-luvas. Ele chorou até secar. Ele gritou para o papel de parede descascando até sua voz falhar. Ele esperou Genevieve ligar. Ele esperou a lição acabar. Ele pensou. Certamente ela enviaria um carro. Isso era apenas uma tática de susto, certo? Mas o carro nunca veio. No 4º dia, a fome superou o orgulho. Grant caminhou 3 milhas até uma loja de ferragens local. Ele usou o último do dinheiro em sua carteira para comprar suprimentos de limpeza, um martelo, pregos e mantimentos básicos. Ele encontrou um velho no caixa, um cara chamado Earl com graxa sob suas unhas. Você parece ter passado por uma guerra, filho. Earl disse, observando as calças de terno arruinadas de Grant. Algo assim, Grant murmurou. Você precisa de trabalho? Earl perguntou. Meu sobrinho dirige uma equipe de enquadramento. Eles são cara mais baixo. É um trabalho brutal. Dinheiro de salário mínimo. Grant olhou para suas mãos macias e bem cuidadas, mãos que só tinham assinado contratos e segurado copos de cristal. Eu preciso de trabalho, Grant disse. A sala de reuniões da Blackwood Capital, Nova York. Enquanto Grant estava aprendendo a balançar um martelo em Ohio, Genevieve Harrow estava entrando na Cova do Leão. A Blackwood Capital estava localizada em uma elegante torre de vidro obsidiana no Battery Park. Era a fortaleza de Carter Bennett, o homem que tinha orquestrado a queda de Grant. A sala de reuniões estava cheia de risadas. Carter Bennett sentou-se à cabeceira da mesa, flanqueado por seus executivos. Sentada à sua direita, usando uma pulseira de diamante que parecia suspeitosamente com uma que Grant tinha comprado para ela, estava Tiffany. Para a aquisição Sterling, Carter brindou, levantando um copo de uísque. Nós despojamos a carcaça limpa. O portfólio é nosso por centavos no dólar. Tiffany riu, batendo seu copo contra o dele. Ele era tão patético no final, Carter. Você deveria tê-lo visto correndo para fora do apartamento. Ele realmente pensou que eu o amava. É por isso que você é a melhor, querida. Carter sorriu maliciosamente. De repente, as pesadas portas duplas da sala de reuniões se abriram. A sala ficou em silêncio. Genevieve Harrow entrou. Ela não estava sozinha. Ela foi seguida por uma falange de 6 advogados e Adrian Payne, ex-advogado de Grant, que parecia pálido e aterrorizado. Senhorita Harrow, Carter Bennett se levantou, abotoando sua jaqueta, seu sorriso tenso. Esta é uma reunião privada. Se você está aqui para implorar pelas sobras de seu ex-marido, você está atrasada. Genevieve não parou de andar até alcançar a extremidade oposta da mesa. Ela colocou uma única pasta fina na superfície de vidro. Sente-se, Carter, ela disse. Sua voz era quieta, mas carregava o peso de um juiz proferindo uma sentença de morte. Com licença, Carter riu.
olhando ao redor para seus membros do conselho por apoio. Segurança! A segurança trabalha para mim agora, Genevieve disse. Carter congelou. O quê? Revise a pasta, Genevieve comandou. Carter sentou-se lentamente. Ele abriu a pasta. Enquanto ele lia a primeira página, seu rosto ficou cinza. Isto é impossível, ele gaguejou. É? Genevieve perguntou, apertando as mãos atrás das costas. Você estava tão focado em destruir Grant Sterling que não percebeu quem estava comprando sua própria dívida. Você alavancou a Blackwood Capital ao máximo para adquirir as propriedades de Grant. Você usou empréstimos predatórios de uma empresa de fachada chamada Vesta Holdings. Ela se inclinou para a frente, seus olhos azuis perfurando-o. Eu sou Vesta Holdings. A sala irrompeu em sussurros. Tiffany deixou seu copo cair. Ele estilhaçou no chão, salpicando o uísque em suas Louboutins. Você perdeu um pagamento ontem, Carter. Genevieve continuou, sua voz desprovida de emoção. De acordo com os termos de seu empréstimo, termos que seus advogados arrogantes não se incomodaram em ler atentamente. O não pagamento de uma parcela aciona uma troca imediata de capital. A partir das 9 a.m. desta manhã, eu sou dona de 51% da Blackwood Capital. Você não pode fazer isso, Carter gritou, batendo o punho na mesa. Isso é uma aquisição hostil. Não, Carter. Genevieve sorriu. E foi a coisa mais assustadora que Tiffany já tinha visto. É uma execução hipotecária. Você está demitido. Efetivo imediatamente. Ela virou seu olhar para os membros do conselho. Qualquer um que deseje manter seu emprego votará para remover o Sr. Bennett das instalações. Qualquer um que fique com ele pode arrumar suas mesas. Cada mão na sala se levantou. Carter Bennett, o lobo de Wall Street, desabou em sua cadeira. Um homem quebrado. Genevieve então virou seus olhos para Tiffany. Tiffany recuou. Genevieve, olhe, era apenas um trabalho. Eu não queria nada pessoal. Eu posso quieta. Genevieve estalou. Ela caminhou até Tiffany. Ela não gritou. Ela não berrou. Ela simplesmente estendeu a mão e arrancou a pulseira de diamante do pulso de Tiffany. Isso foi comprado com fundos da empresa Sterling. Genevieve disse que é propriedade da empresa. Você, no entanto, é um passivo. Genevieve virou-se para a chefe de RH, que estava freneticamente fazendo anotações. Garanta, senhorita, seja qual for o nome dela realmente, seja escoltada para fora e faça com que o jurídico investigue seu passado. Acredito que há vários mandados de prisão pendentes para uma Chloe Davis em Nevada por roubo de identidade. Tenho certeza de que a NYPD estaria interessada em saber que ela está aqui. O rosto de Tiffany ficou branco. Ela correu para a porta, mas os seguranças já estavam esperando. Genevieve caminhou até a janela, olhando para a Estátua da Liberdade. Ela tinha vencido. Ela tinha vingado o homem que partiu seu coração, não porque ela o queria de volta, mas porque ninguém tinha permissão para quebrar suas coisas a não ser ela. 2 anos depois, Grant Sterling limpou o suor de sua testa. Era julho e o calor em Ohio era opressivo. Ele estava parado no telhado de uma biblioteca local, pregando telhas. Suas mãos estavam calejadas, cicatrizadas e fortes. Ele tinha perdido 20 libras de inchaço e ganhado 10 libras de músculo. Sua pele estava bronzeada, seu cabelo ligeiramente mais longo e ficando grisalho nas têmporas. Ele não era mais Grant Sterling, o magnata imobiliário. Ele era apenas Grant, o cara que consertava telhados, o cara que era voluntário para construir cenários para a peça do ensino médio. Ele desceu a escada enquanto o apito tocava para o almoço. Ele sentou na porta traseira de sua caminhonete Ford usada, desembrulhando um sanduíche que ele tinha feito ele mesmo. Ei, Grant! Ele olhou para cima. Era Claire. Claire era a bibliotecária. Ela não era uma supermodelo. Ela tinha linhas de riso ao redor dos olhos, cabelo castanho bagunçado, e ela usava macacão salpicado de tinta.
Ela estava renovando a sessão infantil e Grant a tinha ajudado nos fins de semana de graça. Trouxe-lhe um chá gelado, ela disse, entregando-lhe um pote de pedreiro. Você é uma salva-vidas, Grant sorriu. Era um sorriso real. Ele alcançou seus olhos. Então, Claire disse, encostando-se ao caminhão ao lado dele. Meus pais estão vindo para a cidade neste fim de semana. Eles querem conhecer o carpinteiro misterioso sobre quem eu não me calo. Grant congelou por um segundo. A velha vergonha se acendeu. A vergonha de não ter nada para oferecer. Mas então ele olhou para a casa do outro lado da rua. Era a antiga casa de seus pais. Ele a tinha consertado. Ela tinha uma nova varanda, uma nova camada de tinta amarela e um jardim que ele mesmo tinha plantado. Não era uma mansão, mas era dele. Ele a possuía livre e limpa. Eu gostaria disso, Grant disse suavemente. Eu farei o jantar. Eles gostam de lasanha? Eu fiquei muito bom nisso. Claire riu, batendo em seu ombro. Eles vão adorar. Mais tarde naquela noite, Grant sentou em seu balanço da varanda. Ele pegou o jornal local. Ele virou a página e parou. Havia um pequeno artigo na seção de negócios. Harrow Global lança iniciativa de água limpa na África. A iniciativa é liderada pela CEO Genevieve Harrow, que continua a expandir seu império filantrópico. Havia uma foto dela. Ela parecia mais velha, mais rigorosa, mais linda. Ela estava cortando uma fita, cercada por crianças sorridentes. Grant olhou para a foto por um longo tempo. Ele sentiu uma pontada de arrependimento, afiada e familiar. Ele sentiu falta dela. Ele sentiu falta da amizade que eles tinham antes que o dinheiro e a ganância a envenenassem. Mas principalmente, ele sentiu gratidão. Ela tinha destruído sua vida para salvar sua alma. Ele pegou uma tesoura da mesa e cuidadosamente cortou a imagem. Ele caminhou para dentro de sua pequena, quente casa amarela. Ele abriu uma caixa de madeira em sua lareira. Dentro estava sua velha caneta Montblanc, a única coisa que ele tinha guardado de sua vida antiga e a escritura da casa. Ele colocou a imagem na caixa e fechou a tampa. Obrigado, Jen, ele sussurrou para o quarto silencioso. 5 anos depois, a abertura do Harrow Arts Center em Cleveland foi o maior evento que o estado de Ohio tinha visto em uma década. Grant não foi convidado, obviamente, mas sua empresa, Sterling Sons Restoration, tinha sido contratada para construir o palco personalizado para a cerimônia de abertura. Ele não tinha sabido que era um prédio Harrow até que o contrato foi assinado. Até então, ele precisava do dinheiro. Ele e Claire estavam esperando seu primeiro bebê, e o berçário precisava de trabalho. Ele tentou ficar nos bastidores. Ele usava suas botas de trabalho e uma camisa de flanela, dirigindo sua equipe enquanto eles faziam os ajustes finais nas vigas de carvalho. Com licença. A voz veio das sombras das coxias. Grant enrijeceu. Ele conheceria aquela voz em qualquer lugar. Ele se virou. Genevieve estava lá. Ela não estava usando um vestido de gala desta vez. Ela usava um terno de poder naval afiado. Ela parecia poderosa, intimidante, e ainda assim seus olhos eram suaves. Olá, Grant, ela disse. Genevieve. Grant respirou. Ele limpou suas mãos empoeiradas em suas calças jeans, de repente sentindo-se incrivelmente autoconsciente. Eu não sabia que você estaria de volta aqui inspecionando o palco. Eu verifico tudo, ela disse. Ela o olhou de cima a baixo. Ela olhou para suas mãos ásperas, suas roupas de trabalho, o comportamento calmo que ele agora possuía. Ela viu a aliança em seu dedo, uma simples aliança de prata, não de platina. Você parece bem, ela disse, e ela quis dizer isso. Ele parecia saudável. Ele parecia real. Eu sou, Grant disse. Eu estou feliz. Finalmente, Genevieve assentiu lentamente. Eu ouvi uma professora, Claire. Grant riu. Você ainda tem abas em mim. Eu gosto de ter certeza de que meus investimentos estão amadurecendo corretamente. Ela disse com o fantasma de um sorriso. Você foi um investimento muito caro, Grant. Sinto muito.
Grant disse. Ele deu um passo para frente. Eu nunca disse isso corretamente. Sinto muito por tudo. Por não te ver. Por ser um tolo. Genevieve olhou para o palco que ele tinha construído. Era sólido. Era lindo. Foi construído para durar. Você não estava pronto então, ela disse. Você estava construindo castelos na areia. Agora você constrói coisas que se sustentam. Ela enfiou a mão em sua bolsa e puxou um pequeno envelope. Para o bebê, ela disse, entregando-o a ele. Grant hesitou. Jen, eu não posso. Pegue, ela comandou. A velha autoridade estava lá. Não é dinheiro. É um título para a faculdade. Não quero que seu filho jamais sinta que tem que se casar por segurança. Grant pegou o envelope. Sua garganta sentiu-se apertada. Você está feliz, Jen? Ele perguntou. Verdadeiramente, Genevieve olhou para o auditório vazio, para o império que ela tinha construído, para a solidão que a cercava. Eu sou significativa, ela disse, escolhendo sua palavra cuidadosamente. Eu sou felicidade eficaz. Isso é para pessoas como você, Grant. Pessoas que conseguem recomeçar. Eu tenho um legado para manter. Ela se virou para sair. Jen. Ela parou, mas não olhou para trás. Você me salvou, Grant disse. Eu sei, ela respondeu. Ela se afastou, o clique de seus saltos ecoando no piso de madeira do palco que ele tinha construído. Grant a observou ir até ela desaparecer nas luzes brilhantes do lobby. Ele ficou lá por um momento, segurando o envelope, então seu telefone vibrou. Era Claire. O jantar está pronto. Apresse-se para casa. O bebê está chutando. Grant sorriu. Ele colocou o envelope em seu bolso. Ele apagou as luzes de trabalho, mergulhando o palco na escuridão, e saiu pela porta de trás para a fria noite de Ohio, dirigindo para casa para uma vida que custava muito pouco, mas valia tudo. A história de Grant e Genevieve não é apenas sobre dinheiro, é sobre valor. Grant pensou que valor era o que você podia mostrar ao mundo. Relógios, penoses, troféus. Ele teve que perder tudo para perceber que o verdadeiro valor é o que você faz quando ninguém está assistindo. Genevieve, a bilionária escondida, ensinou-lhe a lição mais difícil de todas. Você pode ser o homem mais pobre do mundo. Mesmo com $1 bilhão no banco, se você não sabe quem você é, Genevieve nunca se casou novamente. Ela se tornou uma lenda, uma mulher de aço que mudou o mundo, mas caminhou sozinha. Grant viveu uma vida tranquila, cheia de amor e serragem. No final, ambos receberam exatamente o que mereciam. Se você gostou dessa montanha-russa de vingança, redenção e realidade, por favor, esmague esse botão de curtir. Ele seriamente ajuda o canal a crescer e me deixa saber que você quer mais histórias de formato longo como esta. Pergunta para você, quem teve o melhor final? Grant com sua vida familiar simples ou Genevieve com seu império massivo, mas vida solitária? Diga-me sua escolha nos comentários abaixo. E se você ainda não o fez, inscreva-se e acerte o ícone do sino. Eu tenho uma história vindo na próxima semana sobre um homem sem teto que ganha na loteria, mas decide manter isso em segredo de sua família gananciosa. Você não vai querer perder esse drama. Obrigado por assistir e lembre-se, tenha cuidado com quem você ignora.